volta, o Balanço Geral volta a falar do residencial Jomar, no bairro da Murta, em Itajaí. O local, 3 blocos de apartamentos foram interditados pela Defesa Civil. Aí um laudo atestou que há perigo de desabamento da estrutura. Mas tem novidades. Na próxima segunda-feira, a Defesa Civil vai fechar o acesso aos blocos e as famílias que ainda estão no local vão ser obrigadas a sair. A mala está pronta. A Viviane vai mandar a filha para a casa da avó. Ela não sabe o que fazer ou para onde ir. Mora com o marido em um dos apartamentos que estão interditados pela Defesa Civil de Itajaí e não tem condições financeiras de pagar as parcelas do financiamento do imóvel e ainda um aluguel temporário. Os 3 blocos do edifício Jomar, no bairro da Murta, têm risco de desabar por causa de uma falha estrutural na construção, feita há mais de 10 anos. Pelo menos isso é o que consta em um laudo da Caixa Econômica Federal, que foi o banco financiador do imóvel. Uma avaliação, aliás, que está sendo contestada pelas famílias que moram no local. Um outro laudo avaliado por um engenheiro contratado pelos moradores não mostra esse risco eminente de uma queda. A gente não tem para onde correr, não tem o que fazer, né? O nosso apelo, na verdade, hoje seria com que o juiz desse prioridade ao nosso processo, entendeu? Porque assim, a gente não está falando de uma família, a gente está falando de 48 famílias que correm o mesmo processo. O juiz tem que olhar nesse processo, a gente pede para que o juiz solicite um terceiro laudo, porque como tem o laudo vicioso que eles falam da Caixa Econômica e o laudo vicioso, que é o nosso próprio laudo do condomínio, que já estava sendo acompanhado por um engenheiro há 4 anos, então que tivesse um respaldo de um terceiro engenheiro que viesse aqui, fizesse essas medições e tivesse um novo laudo para apresentar para o juiz. Porque assim, há de convir comigo que as famílias que estão aqui, todas elas têm criança e nós não colocaríamos a vida dos nossos filhos em risco, né? São 48 apartamentos nos 3 blocos que estariam condenados no edifício Jomar. Destes, 12 apartamentos ainda estão ocupados por moradores que se negam a sair por dificuldades financeiras. Apenas 5 famílias conseguiram o benefício do aluguel social da prefeitura, porque se enquadram no programa de assistência social, que tem como critério receber uma renda familiar menor a 3 salários mínimos. A situação ficou pior ainda há cerca de um mês, quando a Defesa Civil esteve aqui, de novo, e interditou toda essa área que é de uso comum de todos os moradores do condomínio. A gente está falando do salão de festas e também da guarita, que não estão autorizados para o uso. A justificativa é que os blocos prejudicados podem cair deste lado onde ficam esses espaços. E nos próximos dias, a ameaça de fechar até mesmo o acesso principal do condomínio, pelo portão da frente. Moradores dos blocos interditados receberam na semana passada um aviso da Defesa Civil para evacuarem os apartamentos logo ou serão retirados à força em uma operação marcada para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, a medida é necessária e segue uma recomendação do Ministério Público. Então a gente determinou o prazo até o dia 21, que às 9 horas nós vamos lacrar a edificação. As pessoas não vão poder mais permanecer lá no dia 21, infelizmente. Não tem outra alternativa, até porque eu entendo que envolve vidas, né? Defesa Civil, no caso eu, que sou responsável no momento, eu posso ser responsabilizado criminalmente e judicialmente, né, por omissão. Porque eu tenho conhecimento da criticidade do edifício, do condomínio, dos 3 blocos. Então, se eu não tomar alguma providência nesse caso, é omissão da minha parte. E não tem como. Na verdade, o que menos me preocupa no momento é isso. O que me preocupa realmente é a situação dos moradores, né? Imagina, caiu um edifício lá, morreu uma pessoa, morreu uma criança. No processo que está na Justiça, a construtora responsável pelo residencial alega que o problema teria sido causado na obra de fundação, feita por uma empresa terceirizada que prestou serviço. E em notas já publicadas pela NDTV Record, informa que está buscando solução para o problema. Mas, até o momento, nenhum acordo foi feito da construtora com a família ou qualquer tipo de ajuda foi oferecida. Já a Caixa Econômica Federal foi retirada do processo que tramitava em esfera federal. E agora, o responsável jurídico pelas famílias tenta incluir o banco neste novo processo, que está sendo julgado pela Justiça de Santa Catarina.
para reparar a estrutura seria necessário um alto valor de 5 milhões de reais. Então vamos ter que, infelizmente, se virar. Ou se enfiar dentro de casa de algum parente, ou porque não tem o que fazer. A nossa despesa continua a mesma. O meu, no caso, é financiado, eu vou pagar o financiamento, tem que pagar o custo do condomínio ainda e ainda arcar com um aluguel. Então, assim, a gente não tem para onde correr. Não. Difícil demais. A Juliana Sene está acompanhando esse caso ao vivo, chegando com mais informações. Juliana, eu também estive lá, assim como você fazendo reportagem. A informação era que há 5 anos um laudo do próprio condomínio deveria contrapor aquele laudo que já mostrava indícios de possibilidade de desabamento desses prédios, mas na época não foi enviado e agora toda esta dificuldade, uma verdadeira celeuma para os moradores. Segunda-feira, prazo final, hein? Boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham no BG. E a gente está falando, né, Caleb, de 48 famílias, são 48 apartamentos nesses 3 blocos que estariam, de acordo com esse laudo da Caixa Econômica Federal, condenados. A gente lembra que tem outros blocos ali que estão, não foram afetados, né? E mesmo assim, né, Caleb, os moradores daqueles outros blocos que estão em perfeito estado acabam sofrendo também. A gente mostrou ali na reportagem dificuldade no acesso, não pode usar os espaços do condomínio. Muitas vezes até para vender, né, o imóvel acaba tendo essa dificuldade porque o nome do condomínio acaba sendo colocado aí também de uma maneira ruim. Então é uma situação bastante complicada. Hoje à noite tem uma reunião dos moradores às 7 horas da noite, exatamente para discutir o que fazer juntamente com a advogada com relação a todo esse processo que vai acontecer na segunda-feira. Está confirmada a ida da Defesa Civil ao local. Os moradores, como a gente mostrou, já foram intimados. De acordo com a Defesa Civil, vai ter uma equipe toda multidisciplinar que vai nessa operação da segunda-feira. Não só a Defesa Civil, como provavelmente também a Guarda Municipal, vai ser chamada a Polícia Militar também. A expectativa é que todos saiam de maneira pacífica, né? Mas infelizmente talvez não ocorra, então também vai policiamento junto. Eu conversei com o coordenador da Defesa Civil, ele disse que está durante essa semana pedindo para que a assistência social vá até esses apartamentos, converse com os moradores, sensibilizem eles para sair, porque é toda uma questão aí de realmente comprometimento. Se houver aí uma queda, né, o coordenador, inclusive, pode ser culpado aí por omissão. E além disso, também, Caleb, tem a questão do aluguel social, né? Apenas 5 famílias se enquadraram aí nesse aluguel social, tem que ter uma renda familiar abaixo de 3 salários mínimos, né? Então é bastante complicado porque as outras famílias não conseguiram e, de acordo com a prefeitura, né, eu conversei com o Gaspar Laus, que é o procurador aqui do município, ele disse que está sendo aí visto a possibilidade de mandar um projeto de lei para a Câmara para ajudar essas famílias com aluguel temporário aí por 6 meses ou 1 ano, mas que isso ainda está sendo estudado, tem que ver a legalidade também desse projeto de lei. Então, por enquanto, nada confirmado com relação a isso, mas a definição sim de que essa saída dos moradores de maneira forçada vai acontecer na segunda-feira. Volto com você. Juliana, até moradora questionou que durante todo esse processo de instabilidade do terreno, da estrutura, ainda assim, ela financiou o apartamento através da Caixa Econômica Federal, vieram os engenheiros terceirizados para dar o aval desta compra e do financiamento e já tinha laudo contrário. Ainda assim financiaram. O que eu não compreendo é por que a Caixa Econômica foi retirada desse rol de envolvidos das irregularidades, se a responsabilidade também está no seu corpo de engenheiros ligados à Caixa Econômica Federal. Comentaram isso com você lá, Ju? Isso, só colocando também um comentário que tem a ver com isso que você falou, né, Caleb? Os moradores, inclusive, estão ainda pagando nas parcelas do financiamento o seguro ainda, né, que foi parcelado junto com as parcelas. Então, está sendo pago esse seguro desse condomínio aí para a Caixa Econômica Federal, mas no processo na esfera federal ele foi retirado e agora voltou para a esfera estadual. Então, os advogados ali estão tentando colocar a Caixa Econômica também como uma corresponsável, além da construtora. Mas a gente vai aguardar como fica os próximos capítulos, infelizmente, dessa situação desses moradores da Murta, né? Muito obrigado. Obrigado, Juliana Sene. A gente fica realmente muito triste com a situação destas pessoas que compraram. Uns venderam todos os seus imóveis, todos os imóveis que tinham, para comprar um apartamento ou vários apartamentos e vivem do aluguel dos apartamentos dali. E agora? E a renda? E o dinheiro? Todo o trabalho de uma vida,
aquilo que veio construindo, de que maneira que as pessoas vão poder se virar e que não tem condição de pagar a prestação e o aluguel. Nós continuamos acompanhando.